Isso. Ah, Beleza, então pode mandar ver, cara. tá bom, então. Bom, queridos irmãos, boa tarde. Hoje nós vamos começar com as cartas paulinas, né, entrando nas cartas paulinas, mas antes eu queria fazer uma oração, tá bom? Senhor nosso Deus, ó Pai, nós te agradecemos, te glorificamos pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, por ter cuidado de nós, Senhor, até aqui. E estarmos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, junto com os irmãos amados, para nos aprofundarmos, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos por esse privilégio, Pai, de conhecermos a Ti, de sermos Teus filhos, de podermos ter em nossas mãos a preciosidade que é a Tua palavra, para o nosso ensino, Senhor, para a transformação de vida, Senhor, para engrandecer Teu reino, glorificar Teu nome, Senhor, porque é para isso que nós fomos criados e trazidos aqui, Senhor. Ó Pai, nós queremos nesse momento entregar esse estudo em Tuas mãos, Pai. Pedimos a presença do Teu Santo Espírito, que Seu Santo Espírito seja o grande professor aqui, conduzindo essa aula, me usando como instrumento, levando-nos, Senhor, a uma profundidade, Senhor, de conhecimento da Tua revelação, Pai. Eu te agradeço, Senhor, e me coloco, Senhor, com humildade nas Tuas mãos, reconhecendo a minha incapacidade, Senhor, por mim mesma, de compreender a Tua sabedoria. Me peço que seja o Senhor a me revelar, que tudo que eu falar, Senhor, não seja de mim, mas de Ti, para a Tua glória, ó Deus. O Senhor sabe o quanto é desafio para mim, Senhor, e principalmente lembrar de tudo que foi estudado, mas eu sei que o Senhor colocará as palavras certas em minha boca, Pai, para, Senhor, para dar àqueles que estão esperando pela Tua palavra, pela tua sabedoria, Teu ensino. É o que eu oro, Senhor, te agradeço, te glorifico, Senhor, em nome santo de Jesus. Amém. Bom, então, eu vou share meu screen. Então, como eu estava dizendo, nós vamos agora começar com carta do apóstolo Paulo. E essa primeira carta na Bíblia, a gente sabe que na Bíblia os livros não são cronológicos, mas muitas vezes a maioria é por tema ou por importância. E a carta aos Romanos está aqui logo após Atos dos Apóstolos, né? E vamos aqui, então, falar um pouco da cronologia das epístolas. Então, na segunda viagem missionária, foram escritos 1ª e 2ª Tessalonicenses, e aqui são todas as cartas de Paulo. Então, Tessalonicenses são as cartas mais antigas, e depois vem a Gálatas, 1º e 2º Coríntios, e depois Romanos. Então, Romanos foi escrito durante a 3ª viagem missionária, então por volta do ano 57 depois de Cristo. E depois vem as cartas de Colossenses, Filemão e as cartas pastorais, certo? Né? Nessa sequência cronológica. Mas Romanos está posicionado como a primeira carta que é apresentada na Bíblia. Muitos dizem que é pela extensão, e é verdade. A carta aos Romanos é uma carta muito extensa, ela tem 16 capítulos, mas em número de palavras, enquanto as outras cartas têm por volta de 1.300 poucas palavras, Romanos tem 7.300 e poucas palavras. Então, realmente é uma carta muito extensa, ela é muito completa no sentido do teor teológico, é uma exposição muito completa e profunda, né, do Evangelho
aqui na Carta aos Romanos. Podemos até dizer que Romanos é o Evangelho de Cristo segundo o apóstolo Paulo, de tão profundo no sentido teológico, doutrinário que ela contém. E então a importância dessa carta, se a gente vê quantos pais da igreja, quantos teólogos, missionários que nós conhecemos, né, que têm importância aqui, eles foram convertidos, muitos convertidos, ou tiveram né, uma revelação estudando a Carta de Romanos. O Agostinho de Hipona, por exemplo, ele tinha uma vida super devassa, né? Se a gente ver a biografia dele, nós sabemos que a mãe dele era uma mulher cristã muito piedosa e orou pelo seu filho por 30 anos. E ele levava uma vida devassa, até que um dia ele, da parte de Deus, com certeza, ele ouviu uma voz de criança falando, toma e leia, e ele pegou então, o livro de Romanos, abriu e, né, ele leu aqui em Romanos 13:13 sobre não viver aquela vida devassa, em bebedeira, em orgias e tal, e ele caiu em si, aqui ele se converteu e tornou um grande pai da igreja depois. Lutero, Martinho Lutero também, ele era um monge luterano, e ele também, ele se repreendia, ele sofria por causa dos pecados, né? Porque até aquela época ele não entendia essa justificação pela fé, então ele se martirizava cada vez que ele pecava, ele lá se chicoteava, até que ele encontrou aqui em Romanos 3:4 sobre a justificação pela fé. Assim como, e a partir daí, né, ele fez a reforma protestante, que é só pela fé, que é só escritura, né, aquelas teses que ele colocou na igreja, pregou lá, e com isso ele fez a reforma da igreja, porque até aquela época era a Idade Média, a Idade das Trevas, que a gente conhece, onde a Igreja Católica Romana vendia indulgências para que as pessoas comprassem para poder entrar depois no paraíso, aí tinha purgatório, e se você pagava mais, você saía do purgatório, e aquelas vendas de indulgências que levava todo mundo, na verdade, à perdição. E Lutero, compreendendo a partir do livro de Romanos, a partir da Carta de Romanos, essa verdade, fez essa reforma protestante. E também Calvino, né, sobre a predestinação, John Wesley e Karl Barth. Então, todos esses encontraram grandes revelações, grandes verdades, e aqui na Carta de Romanos, para nós vermos como é importante essa carta. Essa carta, na verdade, devia ser lido, né, conhecido por todos nós que dizemos ser cristãos, porque aqui encontra todo o fundamento, toda a teologia, toda a doutrina da salvação, da predestinação, né, e tudo mais, da santificação. Então, é uma carta da mais importante que nós temos. E deve ser lida, na verdade, numa vez só, porque é uma carta. Ela tem divisões, né, durante toda a carta, em capítulos, versículos, mas, na verdade, é uma carta ocasional que Paulo escreveu aos romanos. Então, a dica é, quando ler carta de Romanos, talvez todas as outras cartas, mas ler de uma vez só, né, para compreender, porque um capítulo leva ao outro, então, para não perder, assim, o sentido, o fio da meada. E aqui nós temos, então, o autor, que não temos dúvidas, que é o apóstolo Paulo, e foi escrito, então, em 57, onde, na terceira viagem missionária, provavelmente em Corinto, e o destinatário são os membros da Igreja de Roma. E aqui, eu queria mostrar nesse mapa o seguinte, por que o Paulo escreveu essa carta? E, na verdade, Paulo aqui, ele sempre teve vontade de ir a Roma. Mas,
por motivos, né, divinos, eu diria, ele nunca conseguiu chegar lá, né, até essa época. E aqui ele, então, mostra que toda essa região da bacia do Mediterrâneo, ele já havia pregado o seu evangelho, ele já havia construído igrejas e tudo mais. Então, aqui essa região já estava toda evangelizada, né, vamos assim dizer. E aí ele estava aqui nessa região de Corinto, e ele tinha aqui coletado oferta dos irmãos ali da Macedônia, né, da Grécia e tudo mais, ofertas para os judeus, para a igreja, os cristãos em Jerusalém, que estavam, assim, passando muita necessidade. E ele queria, então, pessoalmente levar essas ofertas até Jerusalém, para lá dividir e tudo mais, e depois partir para a Espanha. Porque Espanha, naquela época, era o fim, era o confins da terra, era o fim do mundo. E Paulo, ele tinha essa missão, né? Ele tomou para si essa missão de evangelizar para todo mundo, até os confins da terra. E os confins da terra, naquela época, era a Espanha, porque não se conhecia ainda as Américas. Então, a intenção, o desejo de Paulo era ir até a Espanha. E, para chegar até a Espanha, ele ia, então, fazer uma conexão em Roma, e aí de Roma ser enviado como missionário para a Espanha. Então, ele queria, né, preparar essa carta, escrever essa carta, enviar essa carta para preparar esse caminho que ele queria abrir. E aí, graças a Deus, né, também que Paulo nunca conseguiu estar em Roma, porque se ele tivesse ido antes, nós não teríamos essa carta em mãos, né? E aí ele escreve pedindo, aliás, ele escreve dizendo assim que ele sempre teve muita vontade de ir a Roma, mas que ele, né, não pôde ir porque Deus não permitiu. Mas que Deus é testemunho de que ele sempre quis ir até Roma. Então, aqui nós temos os propósitos. Na verdade, se a gente ler até o capítulo 15, vai mostrar bem por que Paulo escreveu essa carta. Então, aqui, ele queria preparar o caminho para essa visita iminente a Roma, né, com essa missão. Porque ele pretendia também coletar algumas ofertas também para ajudar ele a ir até a Espanha. E ele fala que ele conhece a fé dos irmãos, né, lá de Roma, que eles tinham muita fé, que ele também pretendia ir lá para compartilhar do evangelho que ele ensina, colher frutos de conversão, né, de novos cristãos. Então, ele tinha essa vontade, e que não é ele está falando por falar, mas é porque ele nunca conseguiu ir, e Deus é testemunho disso. Então, ele queria muito ir para Roma. E aí ele queria apresentar, então, o evangelho dele, né, o evangelho sobre a salvação. E ele nunca esteve na igreja de Roma. A igreja de Roma provavelmente foi edificada a partir dos judeus que, na época, lá em Atos 2, que foram para Jerusalém, né, na festa de Pentecostes, e lá, quando ouviram aquela pregação, né, do Pedro, e ficaram tocados e se converteram. Então, esses judeus que estavam lá, os prosélitos, tal, eles que moravam em Roma voltaram, né, de Jerusalém para Roma, voltaram para Roma, e ali começaram uma igreja. E essa igreja, na verdade, era composta de judeus e de gentios. Naquela época, nesse contexto da carta, nós temos que ter na mente que, na cabeça de judeu, era só judeus e gentios. Quem não era judeu, era gentil. Nós somos todos gentios, tá? Então, era composta de judeus e gentios. Talvez a sua maioria naquela época seja de judeus. E o que aconteceu, que por volta do ano 50, Roma tinha o reinado de
Cláudio, certo? Quem governava era o Cláudio. E o que acontece? Que tinha, assim, vou dizer assim, muitos conflitos ali entre judeus, entre cristãos, tal, aquela bagunça toda. E aí o que aconteceu? Que o Cláudio, para ele era todo mundo judeu ali, então ele não queria confusão e ele expulsou todos os judeus de Roma. Roma era a metrópole, né? Era a capital da Itália, do Império Romano, né? Não digo Itália, do Império Romano. Roma era a capital, então tinha 1 milhão de habitantes e tinham muitos judeus, 40 mil eram judeus, né? E com essa confusão toda, e um historiador, agora me fugiu o nome dele, ele escreve que na biografia do Cláudio que naquela época essas discussões, essas confusões eram em torno de um tal de Crestos. Nós entendemos que deve ser Cristo. Então, aqueles debates, aquela confusão toda sobre Cristo, isso levou à expulsão dos romanos, dos judeus de Roma. Então, todos eles tiveram que voltar para suas origens, as casas. E foi nessa época também que Paulo, né, encontrou com Priscila e Áquila, que moravam em Roma, e foram para a Grécia. Então, e aí, depois de 5 anos, quando Cláudio morreu, esse decreto, então, foi anulado e os judeus voltaram. Só que quando eles voltaram, eles encontraram o quê? Aquela igreja já, vamos dizer assim, presidido pelos gentios, né? Então, vamos dizer que os pastores eram gentios, a tesouraria é dos gentios. Então, os gentios meio que, então, já que os judeus não estavam, eles tomaram conta daquilo. Mas os judeus voltaram, e aqui tinha aquela tensão entre gentios cristãos e judeus cristãos, né? Então, e Paulo também queria, nessa carta, falar sobre essa tensão, né? Ajudar a solucionar essa tensão. E também nós vemos depois, nós vamos ver no capítulo 15, que Paulo também, ele pede orações, né, para os irmãos de Roma, porque ele está sendo muito perseguido em Jerusalém pelos judeus, como na época de Jesus Cristo. Jesus Cristo era perseguido pelos judeus que defendiam a lei, defendiam todas aquelas tradições, né, e não aceitavam o Paulo, eles consideravam Paulo como um traidor, né, porque Paulo agora pregava sobre Jesus, falava da ressurreição de Cristo, falava que estava errado de viver sob a lei e tudo mais, e aí, né, havia essa perseguição, né, de Paulo, e Paulo também temia pela sua vida, então ele pedia oração para que ele pudesse né, ser protegido e tal, e conseguir viajar para lá. Bom, então, e também ele queria compartilhar, né, dons espirituais com eles, e não só, e também receber deles, né, essa comunhão que ele queria ter com os irmãos em Roma. Então, basicamente, esse era o propósito. E tema dessa carta é a justiça de Deus, que diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aqui nós temos os versículos chaves dessa carta, onde Paulo fala, não me envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim, pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, aqui, interessante que ele fala que, né, que ele não se envergonha do Evangelho. Mas por que vergonha do Evangelho? Porque naquela época, o Evangelho que era pregado era que Jesus era
um homem encarnado, era filho de Deus, mas ele morreu, ressuscitou. E para os gregos, o corpo era a pior coisa que existe, né? Aquele negócio de gnosticismo, que o corpo é mau, o espírito é bom. Então, Jesus ressuscitou, né, o corpo dele viveu e tudo mais. Então, isso não era algo que os gregos, né, aceitavam muito, mas né, o Paulo pregava isso, que Jesus ressuscitou, morreu, mas ressuscitou no seu corpo. E ele é o Filho de Deus. E só aquele que crê será salvo. Então, tudo isso ele vai defender aqui nessa carta. O esboço é mais ou menos isso, tá? Não vou me ater muito aqui. E aqui é a introdução da carta de Paulo. E é uma introdução, a gente vê que é uma introdução assim, muito solene, porque, na verdade, ele não conhecia essa igreja, ele não conhecia, que não foi fundada por ele. Né? E aí ele faz uma apresentação bem solene, até eu queria ler. Então começa assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Nesse servo aqui, ele, em outra tradução, tem escravo. Então Paulo se considerava escravo de Jesus Cristo, aquele que vai fazer só a vontade do seu Senhor. E ele diz aqui, ele foi chamado para ser apóstolo, ele foi separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas nas escrituras sagradas. Então ele está falando, olha, o evangelho que eu vou pregar, que eu prego, né, e que eu fui separado pessoalmente por Jesus para ser apóstolo, porque apóstolo, na verdade, são só aqueles que tiveram, que conheceram Jesus pessoalmente, que foram pessoalmente indicados por Jesus. E ele está dizendo que ele foi. Né? A gente sabe, em Atos 9, como Paulo se converteu, como Jesus chegou a ele e chamou para evangelizar, principalmente aos gentios. Então, e ele está falando que esse evangelho não sou eu que inventei, não, porque já está ali, desde o princípio, ele está lá nas escrituras, né, e pelos profetas que sempre falaram dessas boas novas, acerca do filho, né, que como homem era descendente de Davi, e mediante o espírito de santidade foi declarado filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os que em Roma são amados de Deus, chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Então, aqui ele faz essa introdução se apresentando, certo? E fala do anseio dele de ir a Roma. Ele agradece a Deus mediante anunciada a fé e tal, que ele conhece a fé deles, né? E aqui, aí, no capítulo 1, essa introdução, e depois ele fala do evangelho que ele vai pregar, que o evangelho que é o poder de Deus para a salvação. E aqui em seguida, ele já começa, né, a expor, então, tudo que ele vai falar sobre a justificação, o evangelho que vai se basear na justificação. E ele começa, então, capítulo 1, sobre a perdição dos gentios. Aí ele fala que a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Né? Então, essa, inclusive, é bem interessante, essa impiedade, essa colocação da impiedade e injustiça dos homens, né? Porque impiedade, a piedade é quando nós temos uma vida relacionada a Deus, uma vida com Deus faz com que você seja uma pessoa piedosa. Então, a partir do momento que você não tem essa ligação com Deus, vem o que? A impiedade. E essa impiedade é que vai gerar essa injustiça, torna as pessoas injustas, perversas, né? E essas pessoas que suprimem
suprimem afogar a verdade pela injustiça. Então ele começa, né, falando todas essas coisas, assim, até bem pesada. Aí ele fala assim, olha, toda a humanidade está perdida, toda a humanidade pecou. Essa humanidade, não é que Deus não ama essa humanidade. Na verdade, Deus se revelou a todos. Não revelou da forma como revelou aos judeus, mas Deus se revelou para toda a humanidade pela sua criação. Né? Então, as pessoas que olham a criação de Deus, né? E no seu íntimo, Deus se revelou no seu íntimo, no coração, mas essas pessoas negaram. Eles viram, mas não quiseram. Eles não quiseram, sabiam que foi tudo feito por Deus, mas não reconheceram, não agradeceram, não deram glória a Deus e preferiram o quê? Preferiram adorar a criação, a criatura, do que o Criador. É isso que ele está falando aqui. Porque o homem é feito para adorar, né? E se ele não adora a Deus, ele vai adorar qualquer coisa. Qualquer coisa. Então aqui ele diz assim, eles não quiseram, recusaram reconhecer Deus, não quiseram, eles preferiram adorar qualquer coisa, imagem, répteis, animais, tudo que é a criatura, ao invés de adorar o Criador. E escolheram pecar. Então, quando acontece isso, o que Deus faz como castigo? O pior castigo de Deus é Deus não querer mais saber de você. O pior castigo de Deus é Deus falar assim, tá bom, então vai e tira o pé do freio, né, para que você faça o que você quiser. E aí, com isso, eles foram entregues, né, a toda sorte de perversidade. Aí ele fala, né, que homem com homem, mulher com mulher, tudo que não é natural, tudo contra o que Deus criou, né, o homem praticou aqui. Né? Inclusive, ele tem uma lista até de 21 uma lista de 21 iniquidades aqui, injustiça, maldade, ganância, depravação, cheio de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia, bisbilhoteiro, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem os pais, são incessados, desleais, né, sem amor pela família, implacáveis. Nossa, é uma lista horrorosa aqui, e que, se olhar bem, nós praticamos todos, se não todos, a maioria desses pecados. Então, o retrato é esse, a humanidade está perdida. Né? E aí você imagina essa carta sendo lido para toda a congregação ali, dos gentios, dos judeus, e aí você pensa assim, os judeus só pensando, é isso mesmo, né? Manda ver, Paulo, porque eles são assim mesmo, eles são pecadores, né? E aí o Paulo chega aqui no capítulo 2 e vira e fala assim, e você, né, que julga os outros, você julga outros, que é também desculpável, você também está condenado naquilo que você julga, né? Visto que você também pratica essas mesmas coisas. Então, aqui, Paulo começa a falar dos judeus, que eles também são pecadores, e mesmo eles tendo a lei de Deus, eles não obedeceram. E no que não obedeceram, eles também pecaram. Porque, para os gentios, Deus não deu a lei escrita. Né? A lei escrita foi dada para o povo escolhido, os judeus. Mas Deus, de uma outra forma, Deus colocou no coração da humanidade, das pessoas, aquela lei, né? que é de Deus. Porque as pessoas, queiram ou não, mesmo sem religião, nada, no fundo, sabe o que é certo e o que é errado, o que está fazendo, né, o bem ou o mal. Porque Deus colocou isso no coração dos homens. Então, essas pessoas que não têm lei, eles vão ser julgados
conforme o que eles sabem, o que eles sentem, o que eles conhecem, né? E os que têm a lei vão ser julgados pelo que a lei fala. Então ele fala, olha, você que é judeu, você que diz que tem lei, você também está condenado. E você acha também que se você é circuncidado, é uma garantia? Isso não te dá garantia de nada, porque a circuncisão é só uma exteriorização da aliança que Deus fez com o povo judeu, né? O povo de Israel, que naquela época de Abraão, eles fizeram, Deus fez aliança com Abraão, e aí todo homem é circuncidado, para dizer, olha, esse aí faz parte do povo de Deus, mas isso não te garante salvação, Paulo está dizendo. Então, aquele circuncidado que peca, que tem a lei e não obedece, é tão pecador quanto aquele que não é circuncidado e peca. Mas aquele que não é circuncidado, obedece, faz o bem, obedece à lei, ele é mais justo do que esse que é circuncidado. Então, no final das contas, a circuncisão tem que ser no coração e não nas obras. Então, é isso que Paulo está aqui defendendo. E aí, no final, no capítulo 3, né, 9 a 20, ele fala, olha, ninguém é justo. No final das contas, todos estão sob pecado, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão né, mortos. Para Deus, somos mortos, né? Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, aqui, espiritualmente, estão todos mortos, né? Todos destituídos, longe de Deus. Então, até o capítulo 3, do versículo 9 a 20, Paulo, então, fala sobre toda a impiedade da raça humana, que estão todos no mesmo balaio. E aqui na justificação, ele agora vai expor, né, a justificação pela fé, que é uma doutrina da justificação pela fé, que vai do capítulo 3, 21 até capítulo 5 e 20. Então, ele fala que a justificação, aqui é bem interessante a gente, quando lê, né, você fala, nossa, aquela pintura que Paulo fez, tudo perdido, tudo, tá todo mundo sob condenação. E, graças a Deus, aqui ele muda, né? A partir do versículo 21, ele fala, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo, para que todos os que creem não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós todos podemos ser justificados mediante Cristo Jesus apenas. E essa justificação é recebida pela fé. A fé aqui, nós temos que entender que a fé aqui quer dizer confiança, certo? Você confia que Jesus morreu no teu lugar, aquela morte substitutiva, e mediante essa fé que você aceita Jesus, então você é justificado e você é considerado justo diante de Deus. Então, o que seria a justificação? Nós sabemos que Deus é um Deus justo, ele cumpre a sua justiça. E Deus não convive com pecado. Então, para ele nos receber, para ele nos perdoar, ele nos ama tanto, ele quer nos perdoar. Mas ele não pode simplesmente falar assim, olha, você pecou dessa forma, você matou, você roubou, qualquer sorte de pecado. Deus não pode simplesmente chegar e falar, te perdoo, já esqueci tudo. Não pode, porque Deus é justo. Então, ele precisa praticar essa justiça. Então, o quadro é assim, nós estamos debaixo do pecado, estamos mortos, e aí nós chegamos diante de Deus, né, no dia do juízo, e lá vai ter alguém que acusa, vai ter o Satanás que é o acusador. E ele vai mostrar todos os nossos pecados.
E nessa hora, se você tiver confiança de que Jesus é o seu advogado, e esse Jesus é o mesmo que pagou pelos seus pecados mediante a morte de cruz, mediante a morte substitutiva, e ele vai falar para Deus, olha, eu morri pelos pecados dele, ele confiou em mim, eu morri por ele, eu tomei para mim todos os seus pecados, eu morri e, né, o sangue justificou e ressuscitou para nos justificar, e eu estou defendendo, a conta dele está paga. Somente assim Deus vai te declarar justo. Declarar justo é o quê? É que você está livre dessa culpa que o pecado te colocou. Porque quando nós pecamos, nós somos declarados culpados. E diante disso, a culpa pelo pecado era a morte, mas Jesus veio e morreu por nós. Então, essa é a justificação. E você não precisa fazer nada, porque é Deus quem faz. Graças a Deus que a gente não precisa fazer nada, porque se a gente tivesse que fazer alguma coisa, a gente teria atrapalhado Deus nessa obra da justificação. Então, é isso que ele está dizendo. Nós somos justificados, nós nos tornamos justos, né? Deus nos tornou, aliás, né? Deus nos tornou justos diante dele pela fé, pela confiança em Cristo Jesus. Então, essa justificação é o quê? Recebida pela fé. E aqui, então, o Paulo, ele vai falar sobre esse princípio, ele vai... que a nossa justificação é pela fé e não por obras. Que não adianta você, por mais que você faça, né? Os judeus, eles falharam, porque eles queriam fazer pela lei, eles achavam que era a lei que ia salvar, mas a lei piorou a situação, porque quando veio a lei é que eles viram o quanto eram pecadores e não conseguiam cumprir essa lei. E aqui, Paulo vai dizer que esse evangelho que ele prega não é invenção dele, não é nada novo. Está lá no Antigo Testamento. Então, ele vai falar sobre Abraão. Que Abraão foi justificado também pela fé. Ele foi considerado justo pela fé. Por quê? Porque quando Abraão foi chamado por Deus para sair da sua terra, para ir até a terra onde Deus prometeu, e Deus prometeu que ele ia ser pai de muitas nações, que os filhos dele, a descendência dele, eram tanto quanto as estrelas. Quando Deus falou isso para Abraão, Abraão simplesmente confiou, ele creu, ele confiou. E essa fé foi imputada como justiça por Deus. Olha só. E naquela época, ainda não tinha lei, porque a lei só veio na época de Moisés. Então, naquela época não tinha lei. Ele ainda não era circuncidado, porque circuncisão veio bem depois. Então, aqui Paulo está provando, olha, não precisa de obras, de fazer nada para você ser justificado, ser justo perante Deus. Abraão mostra isso. Ele fez o quê? Ele confiou, ele creu que Deus podia fazer aquilo que Deus prometeu. Então, ele andou conforme a promessa de Deus. E tanto que depois o filho da promessa veio, Isaque veio, isso trata em Gênesis 15. E lá em Gênesis 22 é que Abraão vai ser assim, provado por Deus, né? Deus pede que ele sacrifique Isaque e tudo mais, e Abraão foi lá e ia sacrificar o filho dele, e Deus impediu. Mas nessa época, Abraão já vislumbrou tudo, que Deus ia preparar um cordeiro, que Deus era soberano em todas as coisas, e nisso também foi-lhe imputado justiça. E aí que Deus fez essa aliança com Abraão, e a partir daí que veio a circuncisão, que é para mostrar, olha, nós temos uma aliança, uma exteriorização da aliança. E isso se passaram uns 14 anos, né? Então, a justificação por fé veio bem antes
da lei e de tudo mais. E fala também, ele vai falar do Davi, né, que Davi fala que feliz aquele que tem os pecados perdoados e considerado justo diante de Deus. Não tinha também, e foi por fé, não foi por obra. Então, aqui ele prova essa justificação pela fé e não por obra. E aqui, no capítulo 5, ele fala assim, começa falando que depois que nós somos justificados pela fé, nós temos o quê? Nós temos a paz com Deus, né? Que fala paz e alegria. Nós temos paz com Deus. Quando nós somos justificados, perdoados de todos os nossos pecados, então nós temos paz, porque antes nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia fala que, depois, mais para frente, vai falar que Jesus morreu por nós, né? Antes de nós nos tornarmos amigos, antes de tudo, nós éramos pecadores, inimigos. Então, e quando nós somos justificados, nós não temos mais guerra com Deus. Nós fizemos as pazes com Deus, né? Então, a ira de Deus também, não tem mais a ira de Deus sobre nós. Então, nós temos essa paz com Deus, essa paz eterna. É diferente essa paz com Deus de paz de Deus. Porque paz de Deus é aquele que, olha, eu estou bem, eu estou estou em paz, mas quando você comete um pecado, aí você perde essa paz, que a consciência vai te falar, o Espírito Santo vai falar, olha, você pecou. E essa paz de Deus, momentaneamente, ali pode você perder, né? E aí você tem que o quê? Se arrepender, né? E pedir perdão. Mas a paz com Deus é para sempre, uma vez justificado pela fé. Então, aqui ele fala, olha, nós temos a paz. E aí, isso, depois da justificação, depois disso, nós temos acesso livre ao Pai, tanto que nós chamamos Pai, né? Deus de Abba, Pai, né? E Deus, em Jesus Cristo, nós temos esse acesso livre à sala do trono. Aqui ele vai falar, né? Por meio de Jesus Cristo, de que obtivemos acesso pela fé e esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, né? E isso faz o quê? Hoje o pastor Arata falou sobre isso. Nós nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. E essa esperança não nos decepciona. Isso daqui, a glória de Deus, já é uma vida futura, né? Já nos mostra o nosso futuro, a glória que nós vamos ter. E aí, depois de falar sobre isso, ele vai falar sobre a iniquidade do homem contraposta ao dom da justiça. E aí, aqui ele vai falar sobre Adão e sobre Jesus, né? Adão foi o primeiro homem. E por causa de Adão, que toda a humanidade pecou. Então, por meio de um homem, por meio de Adão, o pecado entrou ao mundo e contaminou a todos nós. Nós estávamos em Adão. E o DNA de Adão foi transmitido para toda a sua descendência. Então, nós todos que estávamos em Adão, nós estávamos debaixo do pecado. Mas, depois, quando Deus mandou o segundo Adão. E por meio de Jesus, o segundo Adão, que cumpriu, que foi obediente a Deus, que trouxe essa graça, né, a justificação através da sua morte, a sua ressurreição. Aí ele fala que em Cristo nós temos a vida, né? Se em Adão nós temos a morte, em Cristo nós temos a vida. E que essa graça de Deus, ele superou em muito o pecado que o Adão trouxe. Então ele fala, onde tinha muito pecado, abundou a graça de Deus, né? E aqui, Paulo usa muito na sua carta aqui,
o diatribe, né, que é o estilo literário, onde existe parece assim, uma conversa assim, dele com um interlocutor imaginário. Né? Ele se antecipa. Paulo é uma pessoa muito inteligente, ele se antecipa com o que o outro vai estar pensando, e ele já se adianta e ele mesmo fala. Então, você acha que então você vai pensar, então é melhor eu pecar mais para que a graça de Deus abunde, superabunde, né? É isso? Então eu vou pecar mais. Aí ele fala, não, você está errado. Lógico que não, absolutamente não, né? Ele vai falar isso. Ele fala que a graça de Deus é muito maior que o pecado, é muito, não tem nem comparação, né? A dádiva da graça de Deus, dessa justificação, né? Por Deus, com relação ao pecado de Adão. Mas não é isso que ele está dizendo. E aqui nós vamos entrar em outro bloco, que é o capítulo 6, 7, 8, que vai tratar da santificação. Então, nós temos, né, primeiro, nós reconhecemos nossos pecados, depois nós precisamos da justificação, né, de Jesus por nós, né, pela fé, e a partir daí, que ele vai falar, você morreu para o pecado, você não está mais sob o poder, o domínio do pecado. Quando Jesus morreu por você na cruz, é a mesma coisa. Você, em Cristo, você morrer com Jesus, né? Então, aqui nós vamos entrar. Aqui, capítulo 6, 7, 8, vai tratar da santificação, que é um processo, né, natural de quem obteve a salvação pela justificação, né, pela fé. Então, aqui ele vai tratar que você, quando aceitou Jesus, você morreu com Jesus na crucificação. Isso é simbolizado no batismo, né? Hoje nós fazemos o batismo naquela época, assim que a pessoa aceitava Jesus, já era assim, imediatamente ali batizado, para simbolizar, olha, você morreu, né? O sinal do batismo, o simbolismo do batismo era esse. Você mergulha, naquela época eles mergulhavam na água, mergulhar na água é como se você estivesse morrendo, sendo enterrado, junto ali com Jesus, e depois você, quando Jesus ressuscita, você também ressuscita com Jesus e vai andar em novidade de vida. É esse que é o novo nascimento, e que você tem que mostrar pelos frutos, né? Então, aqui ele fala, olha, agora você não está mais sob o domínio do pecado, o pecado não tem mais poder sobre você. Você não pode mais viver pecando. Não é assim, eu vou pecar para abundar a graça. Não é mais assim, você não vive mais pensando, como é que eu vou pecar, hoje eu vou pecar. Não, agora, aquele que nasceu de novo, vive em novidade de vida, ele vai falar, não, eu não peco mais. Pecado agora é um acidente de percurso, né? Você vai ser tentado. A tentação é diferente de pecar. Nós somos toda hora sendo tentados. Isso não quer dizer que nós pecamos, né? Nós temos, infelizmente, ainda aquela velha natureza, né, que vai sendo agora transformado, né? Nós, quando aceitamos a Jesus, somos justificados, o que acontece é que o nosso espírito recebe o Espírito de Deus e novamente somos reconectados com Deus, né? Naquela época de Adão, quando Adão não tinha pecado, Deus tinha essa conexão. E quando pecou, essa conexão tinha sido cortada, o Espírito morreu, né? Nós estávamos mortos pelo pecado, mortos. E agora nós vivemos, nós renascemos. Deus colocou esse Espírito em nosso espírito para ter essa ligação com Ele. Então agora o pecado para você não tem mais, ele não tem mais poder sobre você. Isso que ele está dizendo. Vocês eram escravos, né? Escravos, aquele que não podia escolher, não podia ter liberdade alguma, fazia o que seu dono mandava. Antes nós fazíamos isso, nós éramos escravos do pecado. Mas agora nós somos escravos da justiça, escravos, né, de Jesus, porque ele nos comprou, ele pagou um alto preço por nós. Nós somos devedores disso. Então agora você vive não para pecar, né, para glorificar a Deus.
E aí, no capítulo 7, ele vai tratar da libertação da condenação da lei. Então, aqui ele usa a ilustração do casamento, que fala assim, se a mulher está casada pela lei, ela não pode ter outro marido. Se ela casar com outro, ela vai estar pecando. Né, porque diante da lei era um pecado, então não podia. Porque ele está ligado a esse homem, nesse matrimônio. Mas, se o marido morrer, então ela está livre, não tem mais a lei que condena. E aí, Paulo usa isso, só que ele coloca nós cristãos aqui com a lei, casado com a lei, mas nós que morremos. Porque quando Jesus morreu por nós e nós morremos junto com Jesus na cruz, é nós que morremos para a lei. Debaixo, né, em Cristo nós morremos. Nós não somos mais ligados à lei. Nós agora estamos ligados a Jesus. Então ele usa isso. Nós agora temos um novo marido. Nós somos de Jesus, certo? Então a lei agora não tem mais poder sobre nós. E é muito complicado, né, essa história assim da lei, porque aí sugere que a lei não é boa. Então eles falam, então você está falando que a lei é ruim? E Paulo falou, não, absolutamente. Lei é boa, a lei é santa, mas nós somos pecadores, nós não conseguimos cumprir a lei que Deus nos deu, certo? E eu ouvi uma ilustração muito boa lá no Jesus Cop, né, do Gonçalves, que ele fala que a lei é como uma máquina de tomografia, certo? Uma máquina boa, que é para fazer o quê? Diagnosticar a doença. E aí, quando nós entramos, e essa máquina seria a lei. E quando a gente entra nela, ela começa, né, a processar aquele diagnóstico e tal, aí sai o resultado, assim, que nós estamos todos cheios de tumores por dentro. Então, a lei não é má, a lei é boa para diagnosticar, para mostrar, olha, quanto você é pecador, certo? E nós não conseguimos, por mais que a gente tente, cumprir essa lei. A lei, na verdade, é o retrato de Deus. A lei é a imagem de Deus. É tudo que Deus representa a Deus, a santidade de Deus. Mas nós somos pecadores e a gente não consegue. Então, o que acontece? A lei veio mostrar o quanto nós somos pecadores, né? E a gente não consegue realmente cumprir toda essa lei. Então, não é que a lei não é boa, a lei é boa. Inclusive, Paulo fala, não, nós viemos para cumprir a lei. Não, a lei é porque depois que você é justificado, você vai se santificar, aí que você vai começar a cumprir a vontade de Deus, a lei de Deus, né? Então, aí tem essa luta contra o pecado. Bom, aí no capítulo 8, ele vai falar do Espírito Santo, né? Que nós temos até assim a doutrina do Espírito Santo, né? A vida no poder do Espírito Santo. Então, a partir daí, nós cristãos salvos, santificados, estamos nos santificando, porque santificação é um processo. Nós vamos viver a vida pelo Espírito, né? O Espírito que vai nos ajudar, o Espírito que vai nos orientar, nos dar a compreensão de todas as coisas, né? E aí fala da glória futura, e nós somos mais que vencedores pelo Espírito, Espírito que vai nos ajudar em todas as nossas dificuldades, nossas tribulações, ele não vai nos abandonar, né? E tudo isso que ele fala do Espírito Santo. E aí, então, esse é o bloco da santificação. E ele fala também que Deus derramou o seu amor por nós, né? E quanto Deus nos ama, que Deus aqui, ninguém pode nos separar do amor de Deus, que Deus agora, ele né, tem essa promessa, nada vai nos separar, nem altura, nem profundidade, nem tribulação, nem nada, tá? Depois a gente pode ler com calma tudo isso, que ele fala que nada pode nos separar do amor de Deus, nem anjo, nem potestade, nem nada,
certo? Então, essa é a promessa, que maravilhosa. Então, aqui eu fiz um adendo aqui, né, para a gente entender que a salvação de Deus manifesta em Jesus Cristo é operada em 3 fases. Então, nós temos a primeira fase, que é o quê? A justificação, que salva da condenação do pecado. E aqui nós temos os versículos que prova aqui, né, que nós éramos condenados e que em Jesus não há condenação, e depois nós temos a paz com Deus. E aí a segunda fase vem a santificação, que salva do poder do pecado, né, que nos separa, né, do pecado para Deus. E a terceira fase, que é a redenção do corpo, essa ainda é a futura, que depois, né, nosso corpo, nós vamos ressuscitar um corpo com Jesus, e nós vamos ser salvos, não vamos ter mais a presença nenhuma do pecado, né? É a glória que nós esperamos. Então, isso é muito importante para o cristão saber em que fase que você está. Você já foi justificado? Você aceitou por fé? E é engraçado que a fé, muitas vezes, acaba sendo obra, né? Muitas vezes a gente pensa assim, fé, nossa, eu tenho fé. Eu tenho fé, por isso que eu sou salva, mas aquele que não tem a fé, por isso que ele não é salvo. A minha fé me salvou. Então, muito cuidado, que a fé não pode ser nesse sentido de obra, né? A fé vem de Deus, é um dom de Deus, é Deus que dá. Em todo o processo de salvação, o homem não entra com parte alguma. É tudo da parte de Deus, tá? E aqui nós temos, então, a justificação e a santificação. Então, o que a justificação faz? Satisfaz a justiça de Deus. E a santificação satisfaz a santidade de Deus, certo? Trata do aspecto legal, e aqui trata do aspecto prático, a vida, né, que se segue aqui depois da justificação. Salva do pecado, salva da condenação, e aqui salva do poder do pecado. Dá uma posição e dá um poder aceitável a Deus. Está ligado ao governo de Deus, a justificação, santificação está ligado à família de Deus. E o relacionamento de juiz-réu, e aqui é o relacionamento de pai e filho. E aqui é um ato, porque a justificação é um ato imediato. Assim que você crê, assim que você aceita, é um ato imediato. Sendo que a santificação é um processo. É ali, dia a dia, até, né, a glória. Tá certo? E aqui, nos capítulos 9, 10, 11, que eu considero assim super cabeluda, né? Trata da vindicação da justiça de Deus e problema da rejeição de Israel. Porque ali no capítulo 8, quando fala assim, nada pode nos separar do amor de Deus, isso é uma promessa para nós cristãos, né? Por outro lado, a gente vê que capítulo 9, o versículo 1, Paulo fala assim, digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo, né, que eu tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, da minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, a partir deles traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito seja para sempre, amém. Então, não pensemos que a palavra de Deus falhou, né? E então ele aqui vai tratar assim. Então a pergunta é: e o povo de Israel nessa história toda? Né? Acabou então a promessa de Deus, não existe mais tudo aquilo que foi dito antes, aliança, promessa. Agora que, né, os cristãos gentios são salvos, esse povo e o povo de Israel. E aqui Paulo vai falar: olha, nós temos a promessa de que Deus não vai nos abandonar, Deus nada vai nos separar do amor de Deus. E os israelitas? Então, e a promessa? Será que também essa promessa com os cristãos também vai ser que nem do povo de Israel? Deus promete, mas não cumpre? Ele fala, não, Deus é soberano sobre todas as coisas, né? Aqui é a soberania de Deus. Aqui no capítulo 9, Paulo vai falar sobre eleição, predestinação, certo? E
é um assunto assim bem difícil da gente comentar assim com não tendo muito tempo também. Mas é que Deus é soberano. Deus escolhe quem Ele quer. Né? Ele fala aqui, eu tenho misericórdia por quem eu quero ter. Né? Ele fala aqui para Moisés que, bom, no começo ele também fala que ele que escolheu, ele escolheu endurecer o coração do faraó no Egito, e ele que escolheu Jacó, ele que escolheu Jacó em detrimento de Esaú. Então, todas essas coisas é pela soberania de Deus e para a glória dele. Então, quem somos nós, homens, para né, questionar a Deus? Né? Por que você escolheu esse e não o outro? Por que você quis esse e não o outro? Deus fala, ó, eu escolho quem eu quiser, eu tenho misericórdia de quem eu quero ter. Mas nós temos a certeza de que Deus, na sua soberania, acima de tudo, é um Deus de amor. Né? Ele quer, na verdade, salvar a muitos, certo? Mas o que fez Israel ser rejeitado, na verdade, é a incredulidade de Israel. Primeiro, eles não creram, eles tiveram ali à disposição toda a escritura, todos os profetas ali, todas, né, as chances de crer que Deus enviou o Messias a eles. Eles tiveram tudo isso e eles preferiram não crer. Então, a incredulidade de Israel é que fez né, culminar nessa rejeição, certo? E então Paulo diz, é a incredulidade. E Paulo sofre muito. Ele fala, poxa, é meu povo, certo? E Paulo também entende que, na verdade, Israel, que Deus aqui fala, que nem todo Israel é Israel. O que Deus trata aqui é o Israel espiritual, certo? Que nem todos que são filhos de Abraão são filhos da promessa. Então, temos que entender que tem Israel dentro de Israel, Israel espiritual, e que, na verdade, Deus tem aqueles seus escolhidos, predestinados, assim como lá em Elias, que fala assim, e agora, Senhor, mataram a todos os profetas, não tem mais ninguém, não sobrou mais ninguém. Deus falou, não, eu ainda tenho lá 7.000 que não se curvaram ao Baal. Deus sempre preserva, Deus sempre tem aquele remanescente que ele preserva, certo? E aqui ele vai tratar disso no capítulo 11. Deus tem para eles também. E eu, por outro lado, aqui Paulo vai falar que por causa disso também, que nós gentios fomos, nós que somos os ramos enxertados, né? Ele usa aqui essa ilustração de ramos, porque naquela época né, os agricultores tinham muito isso, pegavam os ramos que produziam bons frutos e enxertavam no pé, né, da oliveira. Então, ele fala que os gentios são os ramos da oliveira brava, que foi enxertado na raiz, né, original, e que nós, por causa de Israel ter rejeitado, e então Deus chamou o povo gentil para ser seu povo. A gente não deve pensar que nós somos o plano B de Deus, tá? É o modo dele tratar aqui, porque na verdade Deus, desde o início, desde a eternidade, ele já tinha todo esse plano traçado, e lá para Abraão ele já falava que é para todas as nações. Deus já tinha esse plano para todos nós. É só a forma de conduzir, né? Talvez. E nós somos os gentios que então fomos chamados para ser o povo de Deus, para sermos também o seu povo, fomos enxertados nesses ramos, porque os ramos originais foram cortados. Mas aqui Paulo nos lembra, olha, não é porque vocês foram enxertados que vocês devem se orgulhar. Não, vocês, por terem sido enxertados, vocês têm que ter humildade, vocês têm que reconhecer que vocês, né, foram chamados por misericórdia, e vocês têm que agradecer, e vocês têm que orar pelo povo de Israel, porque
Imagina se uma parte, né, do povo ali já é uma glória, imagina todo, em toda a sua plenitude, imagina se todo Israel se convertesse, quanto seria a glória, né, para o reino de Deus, para Deus ali. Então, nós que somos gentios, os enxertados, não devemos nos orgulhar disso. Nós temos que nos reconhecer, que ser ter da misericórdia de Deus, de sermos gratos. E aqui, de tão emocionado, Paulo, aqui ele até canta um hino de louvor a Deus, né, sobre a sabedoria de Deus, sobre a profundidade, né, da sabedoria de Deus, né? Bom, e aqui, na justiça praticada, no capítulo 12 ao 15, nós temos, então, trata sobre a prática, né? Depois que você é justificado, depois que você está nesse processo de santificação, como você deve agir no corpo da igreja, no mundo, né? Então, nós não temos mais muito tempo, eu vou correr aqui. Então, no corpo da igreja, nós temos que ser sacrifícios vivos, nós temos que nos apresentar irrepreensíveis a Deus, nós temos que mudar nossa forma, nossa mentalidade, não nos amoldar ao mundo, né? E nós temos que ser submissos à autoridade, porque a autoridade é instituída por Deus. Então, a relação agora do povo justificado, santificado, em relação ao corpo, em relação ao mundo, né? Deve ter esse modo de agir aqui que Paulo expõe. Amor do próximo, amor, né, até pelos inimigos. Então. E ele trata também no capítulo 14 entre cristãos fracos e os fortes. Aqui ele vai falar, né, em termos bem assim, olha, você que é forte na fé, você que entende e que sabe que nada é condenado por Deus, porque tudo é de Deus, não faça disso um tropeço para teu irmão. Então, ele fala muito de comida, de bebida. Tipo assim, você que acha que comer isso, aquilo, tal, não é pecado, tudo bem. Se você tem essa convicção, ótimo, não é pecado. Mas se você não tem essa convicção, então é pecado. E aquele que não tem a convicção que você tem, vai olhar para você e vai tropeçar. Então, por amor àquele irmão que, né, não entende, então você se controle, você tenha misericórdia, né? Isso que ele está falando. O que você pode fazer por amor àquele, né? Você pode comer tais coisas, você pode comemorar tais datas, isso para você é tudo bem, porque tudo é feito por Deus, mas para outro não. Então, não faça disso uma pedra de tropeço para o outro, certo? Então, é isso que ele está falando, que nós temos que os fracos junto com os fortes. E eu esqueci de mencionar também, né, sobre o corpo de Cristo, que a gente não deve se vangloriar, porque Deus deu a cada um o dom para servir, né, e nós somos agora parte de um corpo, e que tudo o que nós fazemos, quer vivamos, quer morramos, é para a glória de Deus. Então, é essa mentalidade que agora nós temos que ter. E aí, na conclusão do capítulo 15, Paulo, ministro dos gentios, né, ele fala aqui que ele fala, na verdade, o propósito dessa carta, da visita dele e tudo mais. E aqui, no capítulo 16, nós vamos ter aquela saudação longa, né, de 26 nomes que ele vai saudar aqui, e, né, ele mostra quem ele conhece, das pessoas que ele conhece, que estão em Roma, então ele manda lembrança, beijos para todos, certo? E ele, inclusive, ele fala da Febe, que vai levar essa carta para que todos a tratem bem, e fala, né, inclusive aqui também menciona quem escreve aquela época, nem sempre a pessoa que escreve quem manda a carta. Paulo aqui, ele mais falou, né, ele falou a carta e quem escreveu foi Tércio, então Tércio também manda lembranças. Então aqui ele saúda todos os irmãos e tem a doxologia onde ele reafirma, né, que
que o evangelho que ele proclama é de Jesus Cristo, que de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas que agora é revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. É isso. Bom, então a aula encerra aqui. E eu gostaria de, então, pedir uma oração. Isaac? Bom, eu acho que não estão aqui mais, né? Bom, eu quero orar para que a gente seja abençoado para mais uma semana, tá bom? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo estudo de hoje, por essa bênção que é o teu evangelho, o evangelho que tem poder de salvar, Pai. E clamamos, Senhor, por aqueles que ainda não foram alcançados por esse evangelho. Sabemos que o Senhor tem planos de salvação para muitos. E nós oramos, Senhor, para que esse propósito se cumpra para a tua glória. E nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio. Agradecemos, Senhor, por sermos justificados pela fé em Jesus, que o Senhor nos enviou, Senhor, pelo teu amor por nós. Nós te agradecemos, Senhor. E pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a todos, que possamos todos ter uma semana abençoada. Assim eu oro, Pai, e te agradeço, Pai, em nome santo de Jesus. Amém. Boa semana a todos. Deus abençoe.